Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Rota dos Plátanos para você. E neste episódio, o tema central é aconchego, é lar, é criatividade, é inspiração, conforto, muito design de interiores, também exterior, enfim, tudo que você precisa para revitalizar a sua casa, o seu comércio, enfim, dar aquele up. Tem a ver com decoração, tem a ver com estilo e tem a ver com um papo saudável e muito interessante para você que quer aí consumir no mundo da decoração, das tintas e também entender como funciona esse comércio, esse segmento. Fica conosco, te inspira e já começa aqui o BNI Rota dos Plátanos para você, este podcast. Curta, compartilhe, comente. E vamos junto conhecer esses experts que estão na mesa aqui comigo do BNI, direto aqui para o nosso estúdio. Sejam bem-vindos, Fabiano, Camila, já se apresentem já de start. Tudo bem? Tudo bem, Aline. É muito bom estar aqui, um prazer muito grande, né? Aceitar o teu convite, falar um pouquinho da nossa trajetória aí no mundo das tintas e também de tudo que é possível, né? Através das tintas, das texturas, das cores, mudar e trazer sensações diferentes para o seu ambiente. Formidável. E Camila, se apresente. Boa tarde. Como eu digo, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Isso aí. Meu nome é Camila, sou arquiteta e urbanista e atualmente estou trabalhando com arquitetura de interiores. Enfim, aí temos uma trajetória aí já de 14 anos de experiência e acho que vai ser bem legal esse bate-papo aqui agora com... Que sensacional. Eu sei que as tecnologias, as inovações nos dois setores de vocês é constante. E o consumidor aí às vezes se perde sobre o que fazer. Às vezes tenta fazer por ele mesmo, né? E aí pode dar ruim. Vamos falar sobre tudo isso hoje, neste momento especial? Claro que sim. Esse mercado das tintas, por exemplo, ele é bastante desenvolvido, não só das tintas, mas do yourself, né? Faça você mesmo lá fora, né? Onde grandes empresas preparam seus produtos e ferramentas para que a gente possa fazer os nossos trabalhos, né? E as tintas é um pouquinho parecido, né? Tem a questão das cores, né? Que são desenvolvidas, cada indústria, cada marca de tinta tem um leque completo de cores, né? E a partir daí, com as nossas bases, com pigmentos, a gente consegue fazer mais de 3.000 cores, né? Usando bases e 11 corantes, em torno de 11 ou 14 corantes, dependendo. E com isso, a gente proporciona que o próprio cliente também possa decorar, possa pintar o seu ambiente, né? Seja uma sala, seja uma casa completa ou um quarto, né? Então, a tecnologia vem trazendo muito isso e também proporcionando que com a ajuda da IA e as tecnologias, né? O próprio cliente possa também já ter uma ideia de como pode ser o seu ambiente, né? Então, ele já chega lá na Camila, né, com uma ideia um pouco formada, né, para que a Camila, então, possa também botar todo o seu conhecimento e oferecer aquilo que há de melhor também para determinados clientes, né? Ixi, até perdi o gancho. Eu falei da IA que pode... Tá. Hoje em dia, a gente está com... Os clientes estão diferentes, né? Muitas vezes o cliente já chega para falar comigo assim, olha só, eu quero fazer um projeto para minha sala e tal. E eu fiz isso aqui, ó. Então, é bem interessante. Eu estou me adaptando a esse novo modo de trabalhar. Está sendo bem interessante, porque as pessoas conseguem explicar melhor o que elas querem, que elas já vêm muitas vezes com uma ideia assim de inteligência artificial e tal. Já botei essa cor, já botei não sei o quê. E está sendo bem interessante, assim, é uma experiência nova, né? Um momento novo. Isso antes não era possível, a gente tinha que conversar, desenhar, né? Era uma coisa muito... Agora as ideias já vêm mais formadas, mas eu acho que é uma fase interessante de se trabalhar, assim. Eu acho que as coisas ficam mais claras, as pessoas têm mais entendimento do que vai acontecer, então... Até essa noção das cores, dos materiais, dos acabamentos, como vai ficar, a iluminação, como não vai. A gente consegue simular muito mais coisas, muito mais rápido, né?
Então, tá bem interessante essa Interessante e fase desafiador, imagina. da inteligência artificial. Porque, assim, acredito que antes o consumidor tinha que ter muita confiança em vocês que são os profissionais. Eu confesso que não faz muito tempo eu peguei uma parede lá, mandei para IA, me ajuda aqui a decorar isso aqui. Eu fiquei brincando horas, porque cada vez que ela me dava uma versão nova, eu tinha uma inspiração diferente. Eu fico imaginando como que não deve ser difícil trabalhar hoje em dia no caso de vocês. 3.000 cores. Fabiano, quando a gente vai fazer um trabalho de branding com o cliente, eu digo, cara, apresenta 3 opções só, porque senão o troço não acaba nunca. Eu fico imaginando o cidadão na tua loja olhando 3.000 cores. É muito interessante porque as cores, algumas, elas são muito próximas. Então, se você pegar, por exemplo, tons de cinza, né? Se a gente pegar somente os cinzas possíveis, nós podemos falar aí em mais de 60 variações, né? 60 tons de cinza, vamos escrever um novo livro. 50 mais. Mas, enfim, muitos, a mudança é muito sutil. Né? É um pouquinho de corante violeta, um pouquinho de corante verde, um pouquinho de corante amarelo. Isso muda, sim, a cor, e principalmente quando, né, tiver conjugado com uma iluminação adequada. Né? Então, também isso, né? Olhar o catálogo numa loja, olhar o catálogo das cores no ambiente externo, por exemplo, com sol, é uma condição. Né? A nossa percepção da cor ocorre de uma maneira, mas quando está dentro do ambiente, dependendo da iluminação artificial, essa percepção de cor é diferente. Né? E isso que é fantástico, né? Porque tu apresenta uma sugestão para o cliente, umas opções para o cliente, e depois que está na parede, com a iluminação, com os móveis e toda a decoração, o ambiente ainda torna ainda mais bonita aquela cor. Aquele clássico, comprei um quadradinho e não ficou tão diferente de como imaginei. Inclusive, eu sempre gosto de recomendar assim, para os meus clientes, façam um teste na sua parede, do lado da sua marcenaria, porque não adianta, o ambiente é o ambiente, né? A iluminação, a orientação solar, o resto das coisas que tu tem ali, o piso que tu já tem, enfim. Então, às vezes, isso tem um custo, mas eu acho muito válido, sabe? Escolha lá a sua cor preferida, faça uma amostra daquilo no seu ambiente, e aí tu vai ter certeza se é aquela cor que tu gosta ou não, né? Acho que é a melhor forma, assim. Depois de escolher, vai no sol, vai na luz, é importante dar uma testada e olhar. Eu acho que é bem válida essa... Vocês estão falando bastante de texturas e materiais. Quando a gente pensa em tintas, talvez mobília, talvez sim, mas em questão de tinta, a gente... Dá para ter uma dimensão de tudo que o mercado oferece. Isso também é uma trave, eu acho, para o consumidor, né? Ele fica pensando tanto, será que o melhor custo-benefício é esse? Vamos falar um pouquinho de custo-benefício, tanto na questão das tintas quanto na questão de uma decoração. Até que ponto vale a pena aproveitar? Tu tem uma parede lá que tu pintou, daqui a pouco tu tem que pintar de novo. Será que vale a pena investir em todo o ambiente? Como é que vocês olham essa questão do custo-benefício e das oportunidades que tem hoje no mercado em termos de tecnologia? Vai começar, Camila? Começa. Então, vamos lá. A questão das cores, elas também mudam, né? A nossa percepção de cor muda também de acordo com a, vamos chamar assim, rugosidade da superfície. Né? Uma superfície lisa, pintada com uma cor, e ao lado de uma superfície rugosa, por exemplo, uma textura, né? Um grafiato, ou seja qual for a textura, se eu pintar com a mesma cor, a mesma tinta, na hora de olhar para essa parede iluminada, nós vamos ter percepções, vão parecer cores diferentes. Né? Então, às vezes, né, só trabalhando com essa questão de mudança de superfície ou até mudança do próprio acabamento da tinta. Né? Existem tintas com brilho, existem acetinadas, existem foscas, né? E mudando também esse acabamento da tinta, a cor também acaba mudando, né? Então, assim, muitas vezes, quando tu quer mudar um ambiente, né? Seja por um projeto pessoal, seja por um projeto de um profissional, como a Camila, não é necessário muito investimento. Né? Às vezes, poucas alterações podem trazer uma mudança significativa para o ambiente. Mudar uma cor muda tudo. Muda bastante. Porque muda as emoções. No meu caso, custo-benefício, falando de reforma, aí vamos... Aí os 10 podcasts sobre isso. Vamos lá, mas vamos resumidamente, assim. Eu acho que depende muito do que a pessoa quer fazer,
e do que ela está disposta a investir, porque a gente tem opções para todo tipo de cliente, né? Mudar alguma coisinha é algo, agora radicalizar também é outro contexto. Eventualmente, assim, a pessoa precisa de uma consultoria, vai mudar a cor da parede, vai mudar algum item de decoração, às vezes quer colocar uma cortina diferente, já vai dar uma cara nova, né? E muitas vezes a gente fala de reforma mesmo, de apaga tudo, começa de novo. E é muito legal também, então eu acho que tem espaço para todos os tipos de mudança, eu acho que é sempre válido, assim, e sempre dá aquela sensação boa, assim, ficou legal, sabe? Eu acho que é sempre válido, eu gosto muito de reformas, assim. Eu acho que até, às vezes, o astral na casa, por exemplo, tu tá com aquela coisa, tá me incomodando, né? Não gosto mais, ou enfim, tá com alguma coisa, tá estragado. Aí muda aquilo ali, faz um móvel novo, faz um painel, às vezes, né, já faz toda a diferença, assim, a pessoa já se sente mais confortável em casa, muda a tonalidade, muda acabamento, é bem legal. E tem gente que tem o perfil de estar toda hora mudando o ambiente mesmo, né? Eu tenho parentes que cada vez que eu vou lá, tá um móvel num lugar diferente, pintou um móvel, e tem outras pessoas que têm aquilo anos, né? Até a parede. Isso é interessante também, de acordo com a personalidade, a gente entender o quanto que mexe com as emoções de uma família ou não, um ambiente. Vou citar um cliente que a gente tem e que a cada 2, 3 meses o cliente está na loja. Aí ele vai dizer, hoje eu quero uma tinta porque eu vou pintar as cadeiras da minha cozinha. Aí pega a tinta. Aí passam uns 2, 3 meses. Hoje eu quero uma cor para um detalhe na minha sala. Então, a cada 2, 3 meses, esse cliente específico está mudando, pintando alguma coisa da casa. Então, ou seja, ele sempre está em eterna mudança e, né, para ele faz bastante sentido isso. Aí que entra um ponto, tu tá falando dessa pessoa que tem o hábito de fazer sozinha, né, as coisas. Existe um ponto, é saudável ou existe um ponto de erro, assim, quais são os erros comuns que vocês identificam? Vou dar um exemplo clássico, né? Pinta a primeira parede ou bota piso? Vou pintar uma cadeira, tu citaste, mas de repente, dependendo do material da cadeira, imagina, são tintas diferentes, Sim. né? Então, eu queria que vocês elencassem um pouquinho dessas questões de erros comuns que já saíram de um alerta aqui para quem quer se inspirar e já fazer uma reforma aí. Eu acho que é importante, primeira coisa, né? A gente vai fazer uma reforma, a gente tem que saber tudo o que a gente quer fazer. Porque muitas vezes a pessoa, eu preciso mexer, eu vou mexer no móvel, mas eu não gosto do piso, mas eu vou mexer no móvel, né? Aí tu diz, olha só, quem sabe a gente pensa nisso então e a gente tenta fazer isso de uma forma, porque muitas vezes vai gastar um monte de dinheiro, vai investir numa coisa e aí não vai ficar, porque não gosta do piso, não adianta, sabe? Ou seja, não adianta tu fazer em cima se o todo... Às vezes é uma coisa básica, que é aquilo ali que incomoda, sabe? Então, muitas vezes... A pessoa está focando, tentando mudar outras coisas para resolver, porque tem muita gente que tem medo de reforma, né? Total. Em casa, assim, é uma coisa que Eu sou uma. Demanda Total. uma... Diz eu li Fabiana, não quero trocar o piso, consegue uma tinta aí. Mas às vezes não é tão traumático assim. Às vezes a gente consegue fazer uma coisa bem legal, com um tempo relativamente curto, com mais ou menos organizado, né? Dá para fazer. Então, a minha dica seria, pensa no que realmente se quer fazer. E aí se faz um projeto completo, né? E isso pode ser executado em etapas, isso não precisa ser uma única obra, né? Podem ser vários momentos, mas eu acho bacana a pessoa pensar em tudo, já nesse primeiro Idealizar momento, como né? quer. Porque assim, para saber, a gente vai trocar os móveis e agora, mas mais adiante a gente vai trocar o piso. Será que tem alguma coisa que a gente tem que programar, né, de fazer de diferente nesse móvel, eventualmente, né? Ou não, vamos inverter a ordem, né, dessa... Enfim. Então, é um universo aí bem específico, né? Mas eu acho bem, bem interessante, assim. Legal. Complementando um pouquinho o que a Camila está trazendo, eu acho também importante, quando tem o profissional, né, escutar essas dicas, né? Porque muitas vezes a gente, quando não é expert naquele assunto, acaba cometendo erros e, às vezes, não fazendo na sequência mais indicada, né? Por exemplo, aconteceu lá com um cliente específico. Eu quero tinta porque eu vou pintar toda a parede, né? Ok, fornecemos a tinta, ele estava pintando, aí ele nos chamou lá para fazer uma avaliação de uma textura que ele queria fazer, e daí a gente mencionou, falta só
né, complementar ali um pouquinho, mas está tudo certinho. Ele disse, não, até porque aqui não tem problema, porque depois, nessa parede toda, eu vou colocar um móvel sob medida. E aí a gente pergunta, tá, mas então por que tu pintou? Pois é, porque eu não queria deixar feio, mesmo que tivesse um móvel em frente, eu não queria deixar feio. Né? Então, tem coisas que precisam seguir, vamos dizer assim, uma sequência. Né? Então, se tu vai fazer nisso que a Camila falou, né? Vai fazer por etapas? Não, começa pela etapa mais básica. Talvez seja o chão, né? Talvez seja o piso, né? E depois vai mudando as outras coisas. Mas isso acontece muito, né? Pintou, agora eu quero reformar, daí vai ter que, né, pintar de novo, sabe? Isso. Então, são etapas, assim, que a gente já... por exemplo, eu estou fazendo uma reforma e eu vou entrar com marcenaria, eu vou entrar com eletricista, ele vai botar luminárias. A gente tem que deixar uma última demão de tinta, né, para o final. Então... são etapas, né? Não adianta querer... não, mas agora eu quero deixar tudo... Calma, vamos finalizar o móvel. Depois que termina tudo, repassa, o pintor entra de novo. Então, tem etapas, assim, que a gente tem que seguir para evitar esse tipo de coisa, né? Retrabalho, material, que daqui a pouco bota um monte de material a mais, né? Não precisaria. Né? Naquela etapa, não teria aquela necessidade naquela etapa ainda, e sim mais adiante. Né? Então... tem uma organização aí que é... A gente está falando tudo em reformas, e eu estou me perguntando aqui, eu sei que o Fabiano tem inúmeras tintas para tudo que é coisa, e até que ponto vale a pena reformar a mobília mesmo? A gente tem, eu venho muito porque tu trouxe a questão do teu cliente aí, que pinta as cadeiras e coisa e tal, até que ponto tu vai reformando a casa e daqui a pouco eu devo ou não reaproveitar os materiais. Tem aquele também jeitinho de quero tudo novo, mas tem a questão de custos. Como é que a gente equilibra esse bom senso? Vale a pena ou não vale a pena reformar a mobília? Existem alguns materiais, né? Por exemplo, a madeira, né? Que é, sim, fortemente recomendado fazer esse restauro, né? Ou então essa melhoria. E aí temos várias opções hoje no mercado, né? Tanto a base de solvente, né? Quanto a base de água. Né? A base de água, menos tóxico, menos cheiro, né? Mais fácil de trabalhar. Cada uma requer seus cuidados, né? Mas ambas são amplamente usadas e recomendadas. Né? Então, e pode atender vários desejos, né? Desde aquele que eu tenho toda a cor amadeirado, mas eu quero trazer uma cor, aí coloca um esmalte com cor e tira aquele detalhes das madeiras, assim como o inverso, né? Tem uma mesa que está colorida, remove toda a tinta, a madeira fica novamente crua, né? Fica como se fosse nova, né? E aí, em cima dessa superfície nova, pode aplicar novamente ou uma outra cor, ou então vernizes, Steins, que são produtos que preservam a textura da madeira, né? Colorindo ou não. Então, tem muitos produtos aí que especificamente para esses desejos aí de quem quer reformar móveis, claro, de madeira falando, né? Sim. Também os de metal também se aproximam muito disso aí que eu os acabei de falar. MDFs? MDF já é um pouco mais diferente, né? Já requer uma técnica um pouquinho mais aprimorada e aí a gente não aconselha para que, né, o próprio consumidor faça, né? A não ser que vá olhar no YouTube, vai se informar com outros profissionais, aí vale a pena arriscar aí. E qual é a tua orientação, Camila? Eu achei que o Fabiano falou bem aí sobre isso. É uma pergunta recorrente, assim, né? Aproveito esse elemento, não aproveito. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado, né? Cada móvel. Porque, às vezes, não é só o valor... valor financeiro, o dinheiro em si, mas às vezes é um móvel que tem uma história, que está na família há muito tempo, então acho que tudo pesa aí, né? Tem o valor sentimental também das coisas, né? Então, muitas vezes é um pedido do cliente, este móvel eu quero manter, e aí tu tem que encaixar ele. Dá um jeito, vira uns 30. Tem que encaixar. E eu acho que é isso aí, tem que, né? Afinal de contas, cada um tem as suas particularidades, o seu gosto, a sua história. A casa da pessoa, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o gosto de quem vai morar lá. Claro que a gente sempre vai orientar, dizer, né? Olha, nessa situação não seria a melhor alternativa. Ou não, é bacana, vai ficar legal, né? Mas são orientações e a gente tenta seguir. Acontece muito de
aproveitamento, a gente tem muitas vezes resultados muito legais, né, de mudança de cor, de um móvel mais antigo, consegue fazer um trabalho muito legal, muitas vezes coloca brilho, coloca uma cor diferente, enfim. Móveis com estrutura metálica, às vezes, também a gente consegue fazer aproveitamento, né? E mudança de cor. E o MDF é mais complicado um pouquinho por algumas razões. Às vezes, o custo de fazer a pintura daquele móvel, ele não compensa, né? Porque muitas vezes um móvel de MDF mais antigo, ele já está com uma fita de borda que não está tão legal, ele já está com ele estufou um pouquinho, Então, tem que ser avaliado, né? Para ver se vale a pena mesmo fazer isso ou se é só porque não é um material diferente, né? Ou se é só uma renovação, digamos. Porque hoje em dia a gente tem uma série de lâminas diferentes, materiais diferentes, né? Então, sim, perfeito. Temos muitas opções aí. E ainda se falando em estilos e custos, hoje a gente vê aí no mercado vários estilos de interiores. Aquele mais rústico, aquele mais moderno, aquele mais louco, assim. E eu acho muito interessante, porque o pitch da Camila lá no grupo sempre é voltado, assim, você quer comprar, reformar para vender, né? Então, assim, eu imagino que seja um perfil de público diferente. Já o Fabiano, ele traz muitas emoções nos pitch, né? Até antes de começar nos bastidores, você tá falando, assim, já pensei no Fabiano essa semana, vermelho, nos namorados, né? Ele faz muito essa conexão com as emoções. Como é que vocês avaliam esse custo-benefício para a gente entender em que nível investir? Tem várias formas, né? Pode ser, às vezes, uma reforma mais minimalista, outras mais imponentes, com muitas cores. Tem gente que gosta uma casa toda branca, toda, né, uma paleta só, né, Fabiana? E fica super elegante. Tem gente que já gosta de pintar um móvel de cada cor, fazer tudo diferente. Como é que vocês enxergam isso? Vai, Camila. Isso é o desafio da profissão, né? É o teu desafio, né? É o desafio. A gente tem que saber qual é o público, né? Quem a gente está atendendo. Às vezes, o imóvel para investimento, ele tem que ser uma coisa que agrada a maioria das pessoas, né? Uma coisa mais neutra, né? Ou a gente tem um público muito específico, não, este investimento é para determinada faixa etária que vai vir aqui para estudar em algum lugar. Eventualmente, a gente tem um público-alvo que dá para direcionar um pouco mais, mas, em geral, é uma coisa mais neutra, né? Que vai agradar mais atemporal. A gente não vai usar algo muito marcante de um determinado momento, né? E, fora isso, é liberado, né? Cada um vai pro seu... E sempre dá para fazer um trabalho legal, assim, eu acho. Mesmo os mais coloridos, os mais descontraídos, os mais sérios, os mais minimalistas, os mais linha reta, os orgânicos, a gente pode... Tem para todos os gostos. Tem para tudo, dá para explorar, né? Mas aí são os perfis de cliente aí, Vou me arriscar um pouquinho, tá? Sair do mundo das tintas e avançar aí para o teu mundo, Camila. Porque eu acho que também hoje tem muitas opções de materiais que substituem outros, né? Por exemplo, um material que imita madeira, um material que imita uma textura, né? Sim, na Shopee tá cheio, né? Então, os adesivos que imitam madeira. De repente encontrar, né? Talvez, eu gosto de tons madeirados, mas eu não tenho recursos financeiros nesse momento para madeira. Então, né? Vai aí a Camila, busca, né? No mercado o que tem de opções e oferece. E também, agora voltando para o meu mercadinho aqui, mercado de tintas e texturas, né? Hoje em dia, algumas texturas, com a habilidade dos pintores, eles conseguem dar a aparência também de madeira, de porcelanato e de outros materiais, né? Então, você olha para uma parede e acha ali é madeira, né? Mas chega perto, ele assim consegue identificar que, na verdade, é uma textura, que foram colocadas cores e também a forma de aplicar e de trabalhar dão um aspecto como se fosse madeira, como se fosse um porcelanato. Então, temos opções, né? Estamos aí com bastante opções hoje, porque muitas vezes torna-se inviável ou financeiramente ou até, né, para a instalação, dependendo como vai colocar, por exemplo, não um piso, né? Uma cerâmica, um porcelanato na parede, talvez fica muito pesado, enfim, né? Opções, existem opções, várias opções aí hoje no mercado, basta a gente, né, procurar ir no local certo para encontrar.
E muito entender qual é tu falaste em perfil mais segmentado quando é possível. Eu me lembro que tinha um imóvel um tempo atrás, meus filhos eram bebês, assim, né? E a passagem para os corredores era estreita. Nossa, vivia pintando aquela parede. Até que um dia alguém me instruiu corretamente, eu comprei a tinta certa, porque era lavável, para minha realidade do momento, né? Então, acho que isso também deve ter que contar a orientação do profissional, para que tu vai, como é que é a funcionalidade daquele imóvel diante da família. Imagino que faça muita diferença. Porque muitas vezes lá na nossa loja, a pessoa vem e diz, eu quero uma tinta. Ok, vamos lá. Então, vamos do início. Vamos agora assumir o consultor aqui. Vamos esmiuçar um pouquinho. Tá, beleza. O que você vai pintar? Qual é a superfície que vai ser pintada? Uhum. Isso já dá um direcionamento. Tá. Né? Que tipo de ambiente? É um ambiente que tem muita circulação de pessoas ou não? É casa? É comércio? Né? Precisa ser lavável? Né? Precisa ser, ou não precisa ter esse cuidado? Né? E talvez... trazendo um outro assunto, eu preciso de tinta. Daí começa a conversar 15 segundos, porque eu não aguento mais aquela parede mofada, ou eu não aguento mais as bolhas. Né? Opa, peraí, então volta um pouquinho. Né? Antes de comprar a tinta e colocar nessa parede que está com alguns defeitinhos, alguns probleminhas, vamos tentar entender da onde que estão vindo esses problemas. Né? Porque às vezes é uma infiltração, às vezes é somente a umidade por estarmos numa localidade onde tem muita umidade e sim o mofo acontece. Mas existem várias causas, né? E a gente precisa entender o porquê que estão acontecendo aquelas anomalias, que seja uma bolha, seja uma rachadura, seja uma fissura, para tentar, né, corrigir primeiro essa falha, para somente depois disso, então, vir sim com a tinta. Porque senão, o que vai acontecer? O consumidor vai colocar, vai ter um investimento de comprar tinta, ou vai contratar um profissional para pintar, e uma questão de tempo, né? E esse tempo depende do tamanho do problema, vai retornar aquela bolha, aquela fissura, aquela rachadura. Então, a gente busca muito fortemente entender realmente qual é a necessidade. Pode parecer meio que um jargão que todo mundo quer conhecer as necessidades do cliente, mas é isso. Né? É necessário, isso, né? faz diferença. É entender, mas qual é o que está acontecendo, o que tu realmente quer pintar, né? E por quê. Né? Então, a partir daí, sim, tentar entender qual é a necessidade, oferecer aquilo que o melhor produto para aquilo, e aí, a partir daí, fazer a entrega e felicidade para o cliente. Eu acho que a umidade aqui no sul é sempre um desafio, né? Eu já vou querer que o Fabiano entre nessa questão das patologias, né? Mas já vamos chegar lá. É sempre um desafio, não? É bom contar com uma assessoria, assim, nessa hora, né? Também para saber qual é o melhor material para... Custo-benefício também. Para colocar, porque realmente é uma questão que aqui na nossa região sempre aparece, né? Às vezes de uma forma, às vezes de outra. Sim. Mas aparece sempre. Tá, e olha só, Fabiano, tu trouxe a questão das patologias, né? Umidade, mofo e tal. Vamos atualizar um pouquinho o consumidor, o que a gente tem de tinta hoje disponível. É tudo igual, não é? Tá, tu falaste na questão ali, umas laváveis, outras não, umas foscas, brilho, já fez o spoiler, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho sobre as tecnologias que a gente tem hoje, para o mercado entender, realmente, existe um leque gigante, existem muitas marcas. Sim. Como é que... E às vezes a diferença de preço é tão diferente mesmo, que o consumidor ele precisa muito de orientação, porque ele não sabe, quando não tem, né, o suporte de uma arquiteta, enfim. Inicialmente, eu queria trazer a questão dessa diferença tão grande de preços, né? Um dos fatores, aí para mim é o mais importante, é que existe uma associação brasileira de normas técnicas, né? E as tintas que querem, por exemplo, colocar na lata, esta é uma tinta premium, elas têm uma série de requisitos que elas precisam atender. E nem todos os fabricantes de tintas submetem as suas tintas para essa certificação. Então, primeira coisa, não existe café grátis. Né? Então, assim, se uma tinta é muito mais barata, confirma se ela está realmente atendendo aquilo que as normas pedem. Fora isso, às vezes, não é nem necessário pintar. Existem produtos que são antimofo.
especificamente agora falando do mofo, né? Então, porque eu tenho um mofo, não é toda a parede, é só um pedaço da parede. Tá, peraí, então vamos lá, faz a limpeza, porque essa umidade, se ela for somente proveniente da umidade do clima, né? Limpa a parede, deixa ela secar, aplica esse antimofo em cima da tinta já aplicada e ela vai durar alguns anos aí, vai evitar o surgimento de mofo. Então, às vezes, não é nem necessário pintar, nem fazer uma pintura nova. Agora, quando há infiltração, quando há uma umidade vinda, a gente chama de positiva, que vem da chuva, vem de fora para dentro. É porque, na parte exterior, às vezes, o reboco está um pouco fissurado, um pouco rachado, então tem algumas texturas e massas que são especificamente para para fechar essas trincas, né? E em cima disto, sim, aplicar uma tinta, né? Existem as tintas emborrachadas, que são, né, bastante difundidas, né? Às vezes, as pessoas chegam lá, eu quero tinta emborrachada porque eu tenho problemas. Aí a gente vai investigar um pouquinho, a tinta emborrachada não é a melhor opção. Por quê? Porque apesar dela ser elástica, né, e ela bloquear a passagem de umidade, de água, se houver umidade dentro da parede, essa umidade vai chegar, não consegue sair. Não vai sair, e aí vai formar uma bolha ainda maior do que as outras tintas. Então, nem sempre a tinta emborrachada é indicada. Existe no mercado uma tinta, que eles chamam tinta inteligente, que, além de ser impermeabilizante e ser emborrachada, ela deixa essa umidade que está dentro da parede evaporar para o exterior. Não deixa penetrar, mas também libera a saída. Ela funciona que nem a nossa pele. Uhum. A nossa pele, o suor sai, né? Atravessa a parte interna lá e sai através da pele. Mas se a gente estiver dentro de uma piscina, essa água não vai entrar no nosso corpo. Uhum. Essa tinta faz a mesma coisa. Então, a umidade que está dentro, ela deixa evaporar e sair, e, portanto, não cria bolha, e não deixa a água da chuva, por exemplo, entrar na parede. Uau, quanto recurso. Tem bastante coisa. Essa eu não conhecia ainda. Lá na loja Color Platts. Já vamos começar a deixar os arrobas aí, por favor, porque já estamos assistindo aí há 30 minutinhos falando sobre os sonhos de decorar. Já curta, compartilhe, comente. Já te digo que eles estão presentes nas terças-feiras, às 7 da manhã, ali nas nossas reuniões do Benin Rota dos Plátanos em Ivoti. Se você quiser conhecer esses profissionais pessoalmente, não deixe de acessar via rede social aí os nossos links e solicitar a sua participação, sua inscrição, que será muito bem-vindo, não é isso? Muito bem, isso aí. Na parte de interiores, né? Agora, só para te complementar o que o Fabiano está dizendo, acredito também, tem muitas opções de possibilidades, de tecnologias. Muitas opções. São muitos materiais, né? Aumentou, assim, significativamente as opções, né? O leque de opções. Então, desde as pedras ali, que a gente tem o tradicional, o mármore, o granito, e aí a gente vai para os quartzitos, que são muito legais, e aí a gente vai para as pedras industrializadas, e aí a gente vai... Então, tem uma série de materiais mesmo, modernos, né? Enfim, até 2 semanas atrás, estava num evento, então, vendo alguns materiais novos. E aí, a gente está sempre aprendendo, né? Material novo, é drenante, não é drenante, esse não aquece, aquele não... Então, uma série de novidades, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando para realmente propor ali o que fica dentro do que o cliente quer, com um custo-benefício interessante, né? E é um mundo, assim, à parte. Um mundo à parte, assim. Revestimentos... porcelanatos, formatos gigantes. E tem os pequenos, os muito pequenos, peças coloridas, peças que imitam outros materiais, né? Então, a gente tem uma série de opções. Cubas que vão ser com o mesmo acabamento do porcelanato. Então, tem uma gama de coisas aí bem diferentes para a gente trabalhar. Eu tive a felicidade de ir na última edição da ConstruSul, e lá a gente estava com o stand de um cliente demonstrando algumas peças de pier, e era fachadas de isopor, só que com qualidade de texturas, com tintas especiais, que pareciam pedras de verdade, e era isopor.
né? Com alta resistência e tal. Então, claro, esses eventos trazem muita... Eu imagino que vocês devem pirar, porque é muita novidade uma atrás da outra. Por isso que eu bato nessa tecla de que o cliente ele precisa de uma assessoria. E isso vocês dão, né? Em termos de consultoria. Eu acho muito importante. Eu vou ali comprar uma tinta. Não, vai ali, conversa. Não vai correndo, vai com calma, né, Fabiano? O Fabiano, às vezes, tem até chopp quando a gente vai lá. Geralmente no Kerp, em setembro, tem chopp lá, claro. Em setembro, em Dois Irmãos, tem. Já falei onde é que está localizada a tua loja, por favor. Então, ela fica localizada na Avenida 10 de Setembro, 2013, em Dois Irmãos. E, como a Aline comentou, no mês de setembro tem a festa de São Miguel, que é o Kerp. Aí é tradição, né? O chopp, a cuca, a linguiça e o rabanete, claro. E nos dias normais tem um cafezinho. No sábado, todo sábado tem um cafezinho, bolachinha, uma cuca também, para manter a forma, né, Aline? Manter o bom atendimento ao cliente. Até que, sábado, de que horas a que horas que fica aberto? Nós abrimos às 7h30 até às 11h30, no sábado. Olha só. E deixa os teus arrobas. O Fabiano tá mudando também a fachada. Estou mudando o nome. Conta um pouquinho da tua história, depois eu vou querer saber um pouquinho da história da Camila também. Vamos lá. Eu sou formado na área das exatas, né? Fiz curso técnico em eletrônica, engenharia. Tive uma empresa de automação industrial durante 27 anos. E aí, por alguns problemas emocionais, né? Acabei me desligando dessa empresa, vendi a minha sociedade e iniciei, então, na Color House, uma loja que já existia há 20 anos. Né? Caiu no mundo das cores. No mundo das cores. No início, sem entender absolutamente nada. Para mim, no início, tinta tinha cor. Tinta era tinta. Tinta era tinta e tem cor, só isso. E, ao longo do tempo, então, fui fazendo treinamentos, fui me aperfeiçoando, fui tomando e adquirindo esse conhecimento, tanto com os fabricantes, quanto com os técnicos e também com os pintores, né, que são os profissionais que aplicam realmente os produtos. E agora, estamos em 2026, mudando o nome da loja. Né? Entendemos que a Color House, durante 20 anos, mostrou a que veio, foi muito importante para a cidade, para o movimento aí dos pintores e das tintas, mas entendemos que hoje a nossa loja é um lugar onde se reúnem profissionais, como arquitetos, engenheiros, construtores, pintores, e também se reúnem clientes, né? E ambos lá buscam entender realmente o que é melhor para cada uma das aplicações. Então, é um local onde você é um ponto de encontro, é uma referência. Então, por isso, em primeira mão, vou anunciar aqui então, a Color House, agora, a partir de agora, começa a ser denominada Color Platts. A cor do seu lugar, o lugar das suas cores. Então, ainda estamos na fase de mudança de logo, mudança de fachada, mas o nome já está definido. É isso aí. Que lindo, maravilhoso. Reposicionamento, rebranding é sempre bom. É, muito bom. Nova fase. Isso aí. Vamos falar um pouquinho da história, então? Só um pouquinho, para pegar o gancho, arroba... Aí vai ficar os arrobas. Arroba Color Platts. Aí vai ficar Color Não Platts. está em funcionamento ainda, mas já está reservado, tá tudo certo. Então tá. Mas quem quiser te seguir, então, já vai no arroba Color Platts. Já pode seguir o arroba Color Platts. Com Z no final. Platts, P-L-A-T-Z. Perfeito. De alemão. Lugar em alemão. Só para não perder a oportunidade, Camila. Perfeito, obrigado. Não, vamos lá, então. Um pouquinho da história. Eu me formei em 2012 pela Unicinos, né, em arquitetura e urbanismo. Eu estagiei bastante durante a faculdade e aí resolvi, então, abrir meu escritório, assim, logo que me formei. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque eu fui trabalhando com o que ia aparecendo, né? Então, foi bem interessante. Isso foi em 2012, né? Aí, depois, eu senti a necessidade de me aprofundar em algumas áreas. Eu fui fazer pós-graduação na verdade, é um master, né? Não, MBA. MBA em Planejamento e Controle de Obras, né? Porque era uma área que eu sentia necessidade, né? Porque, enfim, a gente faz o projeto, a gente estuda, e aí chega na hora, por menor que seja a obra, tu sempre tem uma série de pessoas para gerenciar, uma série de serviços, prazos diferentes. Então, foi uma necessidade, assim, que eu senti. Eu preciso aprender a lidar com tudo isso, né? A gerenciar as equipes e o orçamento e essa parte aí.
Então, continuei trabalhando. Mais adiante, eu fui fazer um Master em Arquitetura e Iluminação. E, então, né, estudar de novo. E aí, eu fui trabalhando, né? Então, na minha carreira, na verdade, eu trabalhei muito com arquitetura residencial, de uma forma geral, tanto interior como obras, projetos, né? E acabei fazendo muita reforma. E aí foi até por isso que hoje eu estou ocupando a cadeira de interiores no BNI, né? Porque foi, assim, uma coisa orgânica. Foi surgindo reformas, né? E aí foi uma coisa que eu acabei aprendendo a gostar, porque num primeiro momento é um pouco assustador, né? Mas aí foi assim que foi acontecendo a carreira. A gente vai trabalhando, vai tendo clientes, indicação, e aí vai fazendo. Trabalho muito com móveis sob medida também, que tá junto, né? Não adianta. E aí a gente vai descobrindo fornecedores e parceiros, então é isso aí, assim, isso foi minha carreira. Estamos aí hoje, né? Colegas aí no BNI. Muito bom. Eu imagino vocês dois sentando junto aí para montar um projeto para o cliente. O que não pode sair, N variações. Já vou até perguntar, Camila, tu tens, vamos dizer assim, um estudo ou faz parte também do teu trabalho, se eu chegar, por exemplo, solicitar um projeto do interior de um restaurante, né? Que tipo de móveis vão ter ali que despertem ainda mais essa vontade de comer, esse consumo, né? Tu tens esse estudo, faz parte? Antes de ficar mais responder, eu vou reforçar de novo. Tu viu como o Fabiano ele conecta muito com as emoções, né? Olha só. Não, mas é que cor tem tudo a ver com isso, né? Esse ponto. Vocês já viram o Big Brother, como é colorido? Não é por acaso, os próprios podcasts, cada um tem sua função e cada um tem sua cor. Não é por acaso, né? Jornais, telecomunicação, azul, Sim. né? Que traz sobriedade. A gente estuda muito isso na comunicação também. As cores influenciam diretamente, né? Assim, isso. A gente tem que saber trabalhar com elas. Faz parte, né? O estudo da ambientação desse espaço, né? Uhum. O que a gente vai fazer, que tipo de iluminação a gente vai usar, quais as cores a gente vai usar, que tipo... A gente tem que saber qual é a permanência também que o proprietário está imaginando, né? Se é um restaurante que a pessoa vai sentar, vai conversar, ela vai permanecer, ou se não, é uma refeição mais rápida, é uma coisa mais objetiva. Isso tudo... A arquitetura influencia aí, né? Imagina também que os móveis vão ser diferentes também, né? Tudo a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade do cliente. Inclusive, é um mercado que eu estou me aventurando agora, mas recentemente, a parte de arquitetura comercial, que a minha carreira foi muito moldada em arquitetura residencial. Mas estou querendo entrar um pouco mais nessa área, até estou trabalhando, fazendo uma loja agora, e é um outro mundo, né? Então, a gente tem sempre que ir aprendendo. Cada tema que vem, a gente tem que estudar e se aprofundar naquilo ali, né? Um restaurante é uma coisa, uma loja de sapatos, de roupas, de um consultório, um escritório. Então, cada um vai ter a sua característica, né? Sim, no shopping agora, pegando essa visão... Quando você entra no shopping, é muito comum os restaurantes vermelhos. E aí a gente vai conversar com o gestor, do ponto de vista de marketing, gestão, o que tem a ver com isso? É que realmente precisa de agilidade ali, da liberação da mesa rápida. Então, tem que gerar uma certa ansiedade. Agora, eu fico imaginando tu pintar um quarto todo de vermelho. Quanto tempo tu consegue ficar ali dentro? Já aconteceu de ver um imóvel uma vez e a pessoa era louca, assim, viciada, assim, por um determinado time de futebol. E a casa toda era da cor do time, a casa inteira. E tu não conseguia ficar muito tempo ali dentro, queria sair porque gerava uma espécie de fobia, talvez. E é exatamente isso, né? As cores despertam essas emoções, essas sensações, né? E isso está no inconsciente. Total. Né? Dependendo, às vezes, do ambiente em que tu entra, né? Começa, né, a sentir algo, um desconforto, e a gente nem sabe o que é. Mas, às vezes, é muito influenciado pela cor ou pela falta ou excesso de detalhes e móveis que estão ali também, né?
O nosso mundo, né, ele é todo... A gente está sempre... Mania de arquiteto, né? Em qualquer lugar que eu vou, eu tô olhando. Aqui pintaram assim, aqui fizeram... Então, a gente acaba tendo um olho, tu já tá vendo, o acabamento lá, não, aquela cor. Aí tu já pensa, ia ficar legal, não sei, sabe? Então, a gente tá sempre... Que ideia boa! Não. Às vezes até ou um que pouco não fazer. Isso é assim, às vezes tu olha, aquilo não gostei, né? Então... É isso, assim, a gente nossos olhos, né? A gente vê tudo, a gente capta tudo, a gente percebe tudo mesmo sem, às vezes, ter a intenção, mas tu tá captando aquilo ali, né? Aquela sensação, aquela iluminação, aquela coisa que te deixa mais, assim, agitado ou não, uma coisa mais calma, mais tranquila, né? E não à toa, a gente entra num hospital, porque que é tudo sempre o verdinho, clássico, branco... agora tem recentemente, eu estava conversando com uma colega há pouco tempo atrás, um movimento de fazerem as igrejas pretas para atrair um público mais de adolescente, assim, né? Então, assim, é interessante isso, como que as cores influenciam nessa questão dos objetivos, Sim. seja de uma família, ou seja de um negócio, e acabam tratando a personalidade da pessoa. E agora, falando aqui, me veio um programa, acho que é na NET, eu acho que não lembro, há muito tempo atrás eu vi, que tinha um programa de arquitetura que eles organizavam as cores do ambiente conforme o tipo de vestimento da pessoa. Então, aí, pela forma como a pessoa se vestia, eles faziam a decoração. Era muito interessante, porque ali tu via como que a personalidade influenciava nessa questão do design de interiores. E assim como as cores também, o som, né? Exato. Às vezes a gente entra num ambiente onde está tocando uma música, né? Eu já tive essa sensação de desconforto naquele ambiente porque a música estava num volume alto e era uma música agressiva para aquele ambiente que eu estava buscando. E eu saí daquele ambiente porque não me sentia bem. Depois eu fui entender que era por causa da música. Né? Então, que bom que tu entendeu. Às vezes a gente nem entende. Porque nós, como seres humanos, somos movidos por emoções. Né? As emoções têm essa força, né? de nos mudar, de nos gerar gatilhos, né? Sejam positivos ou negativos. Né? Então, a gente precisa, né, tentar aproveitar ao máximo cores, objetos, sons, né, para os nossos ambientes, para que os nossos ambientes sejam ambientes sadios, sejam positivos, sejam produtivos também. Esses gatilhos que são promovidos aí pelo trabalho de vocês, deve ser muito feliz, assim, tu perceber isso. Claro, Fabiana, não sei, alguns clientes são recorrentes, né, como tu disseste, sim, mas infelizmente deve ter alguns clientes que tu vende a tinta e tu não consegue mais escolher o resultado, o feedback. Acho que no caso da Camila, acho que ela consegue ter uma experiência ali do final, né? Sim, de como ficou, né? Mas eu fico imaginando quanto que faz a diferença na vida do dia a dia da pessoa quando tudo é pensado com carinho, né? E aqui a gente salienta a importância do trabalho de vocês, dessa consultoria, deste olhar. E aí eu já aproveito para perguntar quais são os maiores desafios do trabalho de vocês, das empresas de vocês hoje que vocês enxergam. Sejam quaisquer eles. Hoje, acredito que o maior desafio é falta de pessoas. Né? Eu acho que isso é um desafio bastante recorrente nos negócios. Né? Mandar um abraço lá para o Diego, que está segurando a ponta lá na loja nesse momento. Mas pessoas comprometidas. Né? Comprometidas com algo a mais. Né? Não só comprometidas em cumprir o horário, não só comprometidas em ganhar o seu salário. Não é isso. É comprometidas com aquilo que está fazendo naquele momento, aquilo que um dia eu vi e que para mim faz bastante sentido. Tu não precisa ser a melhor pessoa naquela função e talvez aquele momento não seja o teu melhor momento, né? Mas faça com força, faça com carinho, faça com entusiasmo e motivação aquilo que você está fazendo dentro das tuas possibilidades naquele momento. Né? E eu acho que é isso que falta. Né? Então, um dos desafios é esse. O outro desafio vai um pouco de encontro àquilo que a gente começou lá no início, né? Porque hoje todo mundo tem acesso a muitas informações. Né? Isso tem um lado muito positivo, mas também tem um lado que, se a gente não cuidar, as pessoas muitas vezes vão com uma ideia formatada
e acreditam que aquela é a única verdade, a única coisa certa, né? E a gente, no intuito de auxiliar, às vezes não consegue, né? Não quebrar isso, mas não consegue mostrar para a pessoa que existem outras opções, talvez mais adequadas para aquela necessidade, né? Então, mas é a questão de relações humanas que fazem parte do nosso dia a dia e bola para frente, faz parte é para isso que a gente está aqui, tentar ajudar os outros com aquilo que a gente está fazendo. E é por isso também a rede do BNI, né? Onde a gente consegue conectar pessoas, fazer essas trocas, achar mais parceiros, quem sabe, né? E como o Fabiano disse, são desafios comuns. Acho que essa questão aí de equipes hoje, ainda bem, né? Já depois de uma longa caminhada, a gente já conhece bons profissionais em cada área, mas ainda assim, muitas vezes, o pessoal está com a agenda sempre cheia, né? Então, a gente vê assim, os bons profissionais, eles sempre estão trabalhando muito. Isso é uma coisa interessante. Então, às vezes, a gente precisa encaixar e tem dificuldade aí de conseguir encaixar no prazo, né, que a pessoa quer, com aquele profissional que a gente confia. Então, acho que isso aí é uma coisa. E eu acho que essa coisa também das pessoas hoje terem acesso a muitas informações, que é muito bom, mas eu acho que é um certo desafio para nós também. Porque, às vezes, a gente tem que estar sempre muito atualizado para não perder o fio da meada, né? Tu tem que estar sempre à frente, né? Isso é um desafio, assim, é uma coisa desafiadora. Mas é legal, faz parte do processo e... É um desafio bom, né? É um desafio bom, isso aí. Te move, no mínimo te move. No mínimo tá sempre em movimento. Sensacional. Reforcem para mim a cadeira do BNI de vocês e já aproveitem para deixar um último recado aí, alguma reflexão, alguma inspiração para quem está assistindo, né? A gente está falando de emoções, está falando de sonhos. O que vocês deixariam de mensagem para o final para quem está nos assistindo? Vamos lá, então eu ocupo a cadeira no BNI Rota dos Plátanos, a cadeira de tintas e complementos para pintura. Eu vou trazer um texto, uma frase, na verdade, que eu coloquei no meu story ontem ou anteontem, que hoje nós somos resultado das nossas escolhas e das nossas renúncias, né? E ainda bem, né, que a gente está... consciente disso, né? Estando consciente, tudo fica um pouco mais leve, porque a gente acaba nessa corrida do dia a dia se cobrando demais, né? Por perfeição, por atingir meta, por uma série de coisas, né? E isso às vezes pode ficar pesado para a gente, né? Então, se a gente conseguir, né, analisar e relembrar que tudo que a gente escolheu ou deixou de escolher, ou deixar de escolher é uma escolha, né, nos resultou no que somos hoje, né? E se a gente conseguir pegar tudo isso e aproveitar e ser feliz com isso, né, dentro do que é possível, dentro das limitações, das possibilidades, está tudo certo, né? Então, é isso que eu penso e desejo a todos aí uma ótima estrada com as suas escolhas, com as suas renúncias, sejam felizes. Muito bem, sensacional. Fabiano sempre, ele tem um espírito, né, de músico, então ele tem uma poesia sempre em volta, eu acho lindo. Vamos lá, não tenho tanta poesia assim, mas eu ocupo a cadeira de arquitetura de interiores no BNI Rota dos Plátanos. Então vamos lá, meu @ não dei, né? Isso, pois Camila Aidos, com Y, arquitetura. Camila Aidos com Y. Isso, YDOS. Arquitetura. E eu acho que é isso, a gente sempre consegue melhorar e fazer alguma coisa, então não deixem de conversar, de chamar, porque às vezes cabe... Eu acho que o pessoal tem uma coisa meio pronta, assim, já, de que isso vai ser muito caro, então não vou nem... E nem sempre ainda mais com as IAs hoje em dia, né? Deixa eu subir aqui pro GPT aqui para ver o que ele dá de ideias. Busque orientação, né? Vamos conversar, porque nem sempre é caro, nem sempre é assustador, nem sempre é uma grande obra, e muitas vezes a gente consegue um resultado melhor até do que a pessoa está esperando, né? Então, acho que a orientação, conversar com o profissional sempre é muito importante, seja o profissional da tinta, seja comigo. Eu acho que cada um tem, né, muita coisa para oferecer.
Então, é isso aí. Vamos fazer um pedido de referência aberto para o pessoal, aí quem está nos assistindo que não conhece, ainda não teve a oportunidade de conhecer a dinâmica e a metodologia do BNI, entender como é que a gente faz ali nas terças-feiras, falando do nosso negócio, pedindo, né? Quem é o nosso público ideal? Então, se você conhece alguém que está construindo, reformando e que precisa receber informações para ajudar a entender o que realmente ele precisa na sua obra, indique a Color Platts e o Fabiano, link. E é isso aí que é o meu pedido. Os links, como ele falou, Isso aí, o link. estão aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar. Não deixe de fazer contato pelos @ Fabiano, também pelos @ do BNI Rota dos Plátanos, caso você queira visitar, conhecer também os dois pessoalmente nas terças-feiras, a partir das 7 da manhã. E agora vamos para Camila. Então, é para fazer o pedido da de manhã, referência, né? Vamos que lá, nem da pedido manhã. de referência. Se a sua casa não está confortável, a sua cozinha não está funcional, tem brinquedos espalhados por toda a casa, está faltando espaço no armário, não deixe de falar comigo. Se você quer melhorar ou renovar o seu lar, fale comigo. Eu sou a Camila Aidos, arquiteta de interiores. E é isso. Faz também aquele pitch para quem investe, para quem quer investir, eu adoro. Ui, faz tempo é outro que eu não público, faço né? esse, Puxa lá. Pessoas que desejam reformar imóveis para investimento, né? Eventualmente para fazer um Airbnb ou para venda e aluguel, também pode falar comigo que a gente resolve essa questão aí, faz um projeto completo, né? Para investimento também. Esse é o clima do BNI Rota dos Plátanos para você. A gente encerrando esse podcast com o Fabiano e também com a Camila aí, esses dois que realizam o seu sonho aí de transformar o seu espaço, o seu dia a dia em algo muito inspirador, muito aconchegante. Eu agradeço demais a participação de vocês e até a próxima. A gente volta. Como dizem, voltaremos. Obrigado, Camila. Até mais. Obrigado, Até Aline. mais.